Boa noite a todos que estão acompanhando aí nossa live. Boa noite, Edu. Boa noite, seu Tomás. Boa noite ao nosso entrevistado de hoje, Dr. Kennedy Marques. Está nos ouvindo aí, Dr. Kennedy? Ouvindo perfeitamente, muito feliz de poder participar e poder falar um pouco do nosso trabalho. Muito obrigado pela sua participação. Eu acredito que é importante a causa animal, né, Edu? Sim, com certeza. É a primeira entrevista aí com uma pessoa que defende essa causa, tem um conhecimento aí. Obrigado aí pela nossa diretora, Lica, que teve aí o contato com a sua equipe aí em Manaus, inclusive o doutor, além de arquiteto, estudante da área de medicina animal, é vereador de Manaus, não? Muito Sim, bom, né, Edu? Para nós é um privilégio. Muito obrigado. Vou aqui abrir as nossas considerações, né, Edu? nossas Primeiramente, quero saudações, dar né? boa noite a todos os nossos telespectadores. Peço que vocês dêem uma like, curtam nossos, né, vídeos aí. Se Estamos aqui inscreva. fazendo esse trabalho, né, Edu? No podcast Tapauá Livre. O senhor conhece Tapauá já, doutor? Já ouviu falar? Já tinha conhecimento? Não, falar de ouvir falar muito bem, inclusive eu que passei muito tempo, viajei muito tempo para o interior, pela região do Rio Madeira, conheço muito bem o interior do estado, não tive a oportunidade de conhecer Tapauá, mas um dia eu chego aí. Tá Me convidado. convide Se que eu eu vou lá. quiser vir, fique à vontade. Edu, considerações iniciais? Tem algum aviso Muito aí? boa noite, né? Eu quero agradecer a presença, né, Hum. do nosso amigo Kennedy Marques. Eu sou fortemente a favor da proteção aos animais. É uma honra, né, poder tirar dúvidas e dialogar, né, bater esse papo que é muito importante, principalmente aqui para o nosso município, né? Eu acho que é de extrema importância. Tá bom. Doutor Kennedy, fique à vontade para o senhor fazer suas considerações iniciais. Eu acredito que é importante as pessoas conhecer quem é Kennedy Marques, a causa, né, que ele Tenho, defende, que é a causa animal. Fique à vontade, doutor Kennedy. hoje atualmente sou vereador, nasci em Manaus, tenho 58 anos, filho de família humilde. Passei 23 anos embarcado, conheço muito bem a realidade do interior do Amazonas, mais precisamente na região do Rio Madeira, onde iniciei minha carreira na navegação, transporte e comércio aos 18 anos e encerrei com 43 anos. Me graduei em arquitetura em 2015 e em 2007 tive meu primeiro animal e me envolvi na causa animal, onde eu me apaixonei e gostaria de voltar, de poder voltar atrás e ter me graduado em medicina veterinária. Hoje eu sou estudante, estou aí no terceiro período, tenho muita experiência de campo, já atuei como auxiliar dentro do centro cirúrgico, no pós-cirúrgico e também na área de atendimento, de consultas veterinárias, sempre auxiliando com os melhores veterinários. Hoje sou fundador da ONG Anjos de Ruas, sou voluntário hoje, e nós temos uma equipe de 7 veterinários dando atendimento e suporte para animais carentes da nossa cidade e de pessoas carentes. Que bom, né, Edu? Com certeza. Ah, Eu particularmente, eu fico muito feliz em saber disso, porque aqui é uma coisa que falta aqui em Tapauá. Esse acolhimento, essa iniciativa sobre a causa animal em si, né? doutor, É importante, desculpa, não, fica à é vontade. importante nós levarmos essa mensagem, porque na região as pessoas que moram na zona rural, que moram no interior, muitas vezes o animal durante muito tempo foi usado como um objeto de caça, né? Ele Correto. não tinha importância como ser vivo, né? E é importante nós estarmos fazendo essa live, nós estarmos passando essas informações para que nós possamos ir conscientizando essa nova geração, para que as pessoas possam entender sobre o direito dos animais, porque eles estão aqui na Terra, eles estão aqui conosco para nos auxiliar, para nos fazermos, nos tornarmos mais humanos. Então é importante que as pessoas tenham essa oportunidade de conhecer o amor dos animais, de ter a participação de um pet na sua casa, que eu tenho certeza que vai mudar totalmente a concepção de vida das pessoas, como mudou a minha vida, né? Verdade, doutor. Aproveitando aí que o senhor explanou aí com
bastante conhecimento de causa animal. Realmente o interior, ele é uma cultura, né? Eu acredito que se utiliza dos animais, principalmente o cachorro, para ir para mata, para caçar, e ele é o companheiro de todos os dias, né? Eu também sou do interior ali chamado Careiro Castanho, só devo conhecer também, já ouvi falar. Hoje estou em Tapauá, Bem mas pertinho de Manaus. a gente percebe aí realmente um crescimento e os animais eles têm trazido alguns problemas, posso dizer, por pessoas que pegam às vezes os animais e abandonam. E a gente quer adentrar aí nessa parte aí, doutor, de forma a orientar, trazer esclarecimento, algumas questões que o senhor na prática aí através dos anjos, né, de rua tem feito tem um trabalho para acolher esses animais. Aqui no nosso município nós temos uma demanda grande, principalmente de cachorros, que já existe uma disputa com outro animal aqui, que é o urubu. Então, assim, geralmente trazem, né, para a nossa comunidade alguns transtornos, principalmente porque eles não têm alimento, aí eles buscam isso no lixo. Sim. Infelizmente, é uma realidade que não é só do nosso município, é do estado, acho que é do Brasil. E a gente queria uma orientação sua aí, quais os cuidados que devemos ter com esses animais. Principalmente, eu acredito que o mais usado, Edu, é o gato e o cachorro, né? Aqui na nossa Sim, área aqui. sim. E só para adicionar, senhor Kennedy, complementar, na verdade, o que o senhor Tanaka está falando, infelizmente, tem aquela questão de causar acidente, porque como eles estão na rua, né, às vezes eles se assustam, ou eles correm por algum motivo, ou acabam brigando entre si, vão para o meio da rua, a moto vem e acaba causando um acidente. Esse é um ponto também que infelizmente acontece, né? Essa questão do crescimento descontrolado de animais é a causa principal. Inclusive, uma das primeiras atitudes que eu tive em Manaus, quando eu iniciei na causa animal, quando eu comecei a olhar diferente para os animais, eu e as pessoas, outros membros que fundamos a instituição Anjos de Rua, o nosso primeiro objetivo era promover o controle populacional através das castrações, né? E isso essa iniciativa básica que toda cidade precisa fazer, né? Os prefeitos precisam ter esse olhar diferente, esse comprometimento, porque animais nas ruas da cidade, como você falou, eles trazem prejuízo, né? Espalham lixo nas ruas, Sim. prolifera doenças para os humanos também, e eles não têm culpa. Eles dividem esse espaço com o ser humano, esse espaço urbano com o ser humano. Eles não são animais silvestres, eles são animais domésticos, e como não tem lar para todos, eles habitam as ruas da cidade, mas eles não têm culpa de estar lá. A culpa das pessoas que não tiveram o comprometimento, O muitas vezes cuidado, às vezes, acesso né? com a cidade pequena, de fazer o controle populacional. Mas nunca é tarde para começar, né? E a indicação que eu faço para o prefeito municipal, o gestor da cidade, juntamente com aqueles que querem o bem-estar dos animais, é oferecer as castrações. E assim, gradativamente, a gente vai tendo o controle populacional de Populacional. animais e uma campanha em cima para que a população possa ter um olhar diferente e trazer esse animal como seu colega, como seu companheiro, né? Inclusive, eles salvam muitas vidas. Momento esse onde a humanidade vive, tem aí a depressão como uma das doenças que mais prejudica o ser humano, mais mata, né? E o animal, ele é um desses companheiros, é um remédio essencial para fazer trazer o controle emocional das pessoas. É verdade, né? Sim, inclusive eu tive vendo no noticiário, né, algum noticiário, alguns vídeos falando sobre os cães guias, né? O treinamento deles, tem todo um cuidado, tem toda uma técnica. E também hoje está sendo usado para cuidado com crianças que têm autismo, né? Que portam autismo. Estão incluindo também a questão dos cães, dos animais, né? É uma forma também de tratamento hoje. Verdade, doutor Kennedy, a gente tem hoje uma população no nosso município maior dos cachorros. Atualmente, né, eles são
animais que são criados de qualquer forma, muitas das vezes na rua. Às vezes a gente tem esse desconforto deles mexerem no lixo, mas é como a gente já colocou aqui, o senhor colocou, eles não têm culpa. Qual é Não. o objetivo nosso? Políticas públicas voltadas para corrigir, até porque o animal ele pode trazer um prejuízo à saúde pública, né? Sabemos que os animais, né, muitas das vezes são hospedeiros aí através dos parasitas, carrapato, pulga. Já pegou pulga aí? Não. A pulga ela é comum no interior, né? Principalmente no meio das pessoas que criam os animais ali na zona rural. Mas eu acredito que ali tem um tratamento natural, né, doutor, ali da natureza. Mas aqui na cidade já causa um outro problema, né? Porque eles são muitos, às vezes não tem um controle aí, realmente, como o senhor colocou, da população desses animais. Qual seria aí, né, a ideia que o senhor aconselharia as pessoas que têm os animais, que criam fora de um quintal, porque a maior parte das pessoas criam ali solto na rua? Com termos de tratamento de saúde para cuidar de parasita, quais as vacinas, caso se ele Os tem algum, cuidados os básicos, cuidados né, que todo básicos dono que o senhor precisa saber. recomendaria aí para esses donos de animais, cachorro ou gato? Eu acredito que é o mais comum que a gente tem aqui na nossa cidade. É muito comum em áreas rurais, principalmente áreas de areia, de mato, os animais adquirirem carrapato. E esses animais, esses parasitas, ecoparasitas, eles se proliferam muito rápido quando ele passa a parasitar, a sugar o sangue dos animais, né? E existe, inclusive, doenças que nós chamamos de zoonose, que são doenças que podem ser passadas dos animais para as pessoas, inclusive a raiva, né? Que nós, graças a Deus, nós não temos há muito tempo aqui no nosso estado. Por isso a importância do homem ter o cuidado com seus animais. Por exemplo, a questão de carrapatos. Existem doenças transmitidas pelos carrapatos que possam passar para o homem. Então é importante o homem nesse convívio com os animais, dividindo o mesmo ambiente, que ele deva ter um cuidado maior justamente para evitar problemas de saúde para o ser humano. E isso ele deve incluir diariamente. Você tem um animal, existem vários recursos, existem recursos muito caros para combater os carrapatos, mas existem recursos mais baratos, né? Eu lembro que em 2007, quando eu tive o meu primeiro animal, eu passei por alguma dificuldade financeira, mas eu, com mais ou menos 25 cachorros na minha casa, eu não deixava proliferar carrapato. Eu utilizava de produtos mais baratos, como barragem, como amitraz, e fazia aquele banho com muito cuidado, né? Com esses produtos. E com muito cuidado eu consegui assim fazer o controle desse parasita aqui na minha casa. Para quem pode comprar um produto oral de um custo maior, ótimo. Mas para quem não pode, as pessoas precisam usar recursos mais baratos, que elas não podem abrir mão. O que elas não podem é fazer de conta que não está vendo, porque esses parasitas eles proliferam da noite para o dia. Eles não vão esperar. Então, as pessoas, se elas tiverem esse cuidado, esse amor, elas conseguem sim fazer esse controle com muita responsabilidade para que esse animal não venha se intoxicar. Eu consegui fazer durante muito tempo. Eu consegui manter meus animais saudáveis, manter minha casa sempre limpa. E as pessoas precisam. O que acontece é que as pessoas, elas muitas vezes, elas põem os animais de segundo plano, de escanteio. Egoísmo, na realidade, o nome disso é egoísmo. As pessoas elas se preocupam só com elas, né? Mas quando você divide sua casa com o animal, quando você assume essa responsabilidade, você precisa ter um olhar diferente. Inclui ele na tua família e cuida dele como se fosse o teu filho mais jovem, né? Como se fosse o caçula. E com certeza o nosso Deus vai te abençoar sempre. Ele vai trazer muita vitória, muita fartura, muita conquista na tua vida. Quem trata bem, quem respeita dos animais, ele progride. Ele tem fartura, ele tem uma vida digna, porque isso também está escrito na Bíblia lá, né? Doutor
Kennedy, Isso que o homem deve ter com o seu animal. a gente Vai ser a gente está tendo aí um delayzinho, mas o senhor fique à vontade, é questão da internet. Eu quero aproveitar isso, seus comentários, e expressar aqui uma outra realidade, Edu, que nós temos. Realmente os animais são, né, companheiros, são animais que estão aí, inclusive, para agradar as crianças. Nós temos uma realidade de extrema pobreza em algumas famílias do nosso estado, do nosso município, não é diferente. E a primeira opção que os pais têm é adotar um animalzinho, mas nós sabemos que às vezes aquela família, doutor Kennedy, ela não tem condições de alimentar nem a própria casa, né, com mantimentos. E esse animal, ele entra em último plano, não é nem segundo. Ele muitas das vezes depende da sua própria, né, caça, do seu próprio esforço para sobreviver. Então é por isso que às vezes ele vai atrás do lixo, ele vai atrás ali. Eu tenho um gatinho que nós adotamos a força aqui no estúdio, é a Chiquita, que a gente apelidou ela de Chiquinha. E essa gatinha, ela tem uma história que eu estudo, eu vou aproveitar e do rapidinho e falar aqui pro doutor logo. Pode chegar à vontade. Quando nós chegamos aqui nesse prédio, né, tinha uns 3 gatinhos, a gente achou numa caixa abandonado. Aí eu nunca criei gato. Aí eu disse pro menino, gente, não sei o que fazer. Quem sobreviver, a gente vai, né, adotar para ficar aqui. Realmente, a vizinha de trás ouviu o choro, pediu um, a gente deu. E ficaram 2. Aí ficou aí um. E ele teve um problema de infecção e morreu. Aí sobrou essa gatinha que a gente está criando. Mas chegou momentos que a gente não estava morando aqui que ela comia grilo, né? Eu não sabia, comia gafanhoto. Então, assim, o animal ele tem um instinto de caça próprio. Mas a partir do momento que ele vai para o convívio com os seres humanos, ele passa a ser muitas das vezes dependente. E aí entra essa problemática, doutor, que o senhor colocou, da alimentação, do cuidado. A pergunta que eu faço, que eu acredito que é importante o senhor trazer isso aí, quais as recomendações com relação ao cuidado de vacina para tratamento de parasita, de forma, doutor, que a gente possa levar para a população ribeirinha que está nos acompanhando ou que vai nos acompanhar nessa live, futuramente vendo, qual a orientação que o senhor daria de uma forma para se utilizar de mecanismos naturais, se é que o senhor tem conhecimento, para combater aí os parasitas. O carrapato, a gente sabe que muitos até atiram, né? Pegam lá o animal e tiram. A gente conhece casos aqui que as pessoas pegam o animal e tiram. Mas já a pulga, né, que a gente chama aqui, é difícil. A gente só descobre quando tá com uma pulga no pé já e tem que tirar. O que é que o senhor orienta aí para essas pessoas que têm problema com esses 2 parasitas que são os mais comuns, o carrapato e a pulga? As pulgas, elas são mais fáceis de você combater. E existem produtos bem baratos. Existem produtos naturais. Eu não conheço, eu não utilizo aqui, né? Existem várias recomendações, a gente vai na internet, mas aqui em Manaus nós recebemos, aqui tem a zona rural de Manaus, e nós sempre recebemos pessoas que vêm da zona rural aqui para trazer seus animais doentes, né? E pedindo apoio. E a questão da pulga é bem mais fácil, existem produtos talco, né? Algum tipo de talco com valor bem acessível, e elas são mais frágeis, é muito, muito fácil combater as pulgas, né? Mas o que as pessoas precisam entender é esse tipo de parasitas, pulgas e carrapatos, eles não ficam só nos animais. Quando você tiver um animal num determinado ambiente e ele aparecer com infestação de carrapato ou de pulga, com certeza esse ambiente já está infestado. Então, além de utilizar produtos para combater esses parasitas nos animais, você precisa também fazer a limpeza, o combate também no ambiente, borrifar esse ambiente. Você pode utilizar de vários produtos fáceis, de fácil acesso e com valor muito acessível também. São produtos diluíveis, líquidos, que serão borrifados na barragem, e achou que resolveu. Não resolve, principalmente porque eles ficam na parte de cima. Geralmente eles se instalam na parte do teto e quando se aproxima algum animal, eles descem lá para absorver, para se alimentar e procriar. Então é muito importante as pessoas terem esse cuidado de tratar não só o animal, mas também o ambiente. Os carrapatos são um pouco mais difíceis, mas existe também, e como eu falei, recursos mais baratos, e eu utilizei desse recurso aqui em Manaus,
na época aí quando eu comecei com meus animais, passando por alguma dificuldade. Então, o importante é a pessoa não cruzar os braços, é ter atitude para cuidar, seja qual for o recurso, mas devem combater esses parasitas. Essa questão, eu vou tirar na mão os parasitas, não é algo eficaz, porque existe formas muito pequenas de carrapato ou de pulga que você não consegue perceber. Então, você acha que tirou tudo, que limpou, no dia seguinte elas já se alimentaram durante a noite e já está infestado novamente. Isso acaba deixando a pessoa meio desacreditada de certos produtos. Então, é importante utilizar um produto que seja eficaz. Se for um produto que seja tóxico, você precisa ter muito cuidado, usar o colar para que esse animal não venha se lamber e intoxicar. Eu estou falando sobre esses produtos, mas sempre deve receber a orientação veterinária para que esses animais não venham a ser intoxicados, né? Doutor, aqui no nosso município nós não temos aí um médico órgão, né? veterinário, né? Um órgão que cuida desse controle, a não ser aí, eu acredito que a questão da borrifação para malária, para dengue, que seria aí, né, um órgão Só um que... pouquinho. É o microfone, Tá me eu acho que ouvindo descarregou, bem? né? Ficou um pouco baixo agora o áudio. Foi o seu microfone, Deixa acho eu que ver se eu descarregou aí, né, corrijo doutor? aqui. O senhor tá tendo retorno aí Só um agora? minutinho. Então, doutor, o senhor tá aí corrigindo a falha aí. Eu acredito que foi seu microfone que descarregou de lapela. Mas é importante, o senhor tá me ouvindo agora? Estou ouvindo bem agora. Então é importante a gente trazer aí também ao conhecimento das pessoas que aqui nós temos algo comum. Existe um período, acredito que é entre a chuva aí e, e o verão, quando vem chegando, que a gente teve vários relatos aqui já de alguns animais que foram, né, durante essa borrifação que nós temos para malária, para dengue, que é algo que é importante a secretaria fazer, né, competente, que é de endemias, né, e eles fazem o controle. Nossa região aqui, ela tem um alto índice de malária e dengue. E esses animais, muitas das vezes, são o primeiro aí a ter uma intoxicação, né, Intoxicação, né? através de alguns produtos da borrifação. E nós já tivemos casos, inclusive, que chegaram a morrer. Qual é a recomendação que o senhor daria? Porque aqui no interior é difícil, a gente não tem veterinário, não tem pessoas que têm conhecimento. No caso de uma intoxicação aí, né, através de algum material, principalmente, que às vezes o animal tem um contato ali com um capim que é borrifado ou com algum ambiente. A água, às vezes, né, não é proposital, mas já aconteceu de vários animais morrerem já. Os sintomas a gente sabe que é o vômito, né? Outros ficam por ali, né? Cambaleando. Cambaleando como se estivesse sob efeito realmente de algum tipo de produto que trouxe essa intoxicação a ele. E o outro, como o senhor falou do ambiente, que deve ser tratado, existe algum produto natural que não tenha contraindicações para trabalhar aí, né? Porque hoje a gente sabe que aqui na nossa cidade já tem casas de campos, né? Casas que vendem produtos. Alguns, inclusive, são voltados mais para o setor aí de, né, gado, que, por exemplo, tem esse problema. O gado tem um problema com os carrapatos também, né? Eu acredito que é o mesmo produto, pode ser aplicado aos animais. Porque tem que se fazer uma aplicação no ambiente, né? A gente teve um caso de uma moça que trabalha aqui que ela teve que se mudar da casa porque empestou de carrapato, né? E aí ela veio, inclusive, atrás de ajuda conosco aqui. A gente pediu para ela procurar a secretaria, mas não tinha produto específico para combater o carrapato. O que o senhor recomenda aí? Tem que pegar esse ambiente, fazer aí uma detetização? Bem, primeiro, a questão da intoxicação. Quando houver intoxicação por via oral, existe um produto muito barato e que se você der imediatamente, percebeu que o animal está tonto ali, cambaleando, babando muito, vomitando, você pode usar um produto chamado carvão ativado. Ele tem, inclusive, nas farmácias para uso humano, mas você pode utilizar para os animais. Ele vende também em produtos PET, né?
é um pozinho, ele vem em forma de pó, e vem também em forma de comprimido que você pode comprar em farmácia, é um produto barato e que ele salva muitas vidas. Seja qual for a intoxicação via oral, você pode usar o carvão ativado. E essa questão aí de infestação de carrapatos, se você utilizar, por exemplo, essa pessoa que você falou que teve esse problema grave aí de infestação, eu sei que isso acontece aqui também, mas se ela fizer a diluição adequada, né, que geralmente se usa 2 ml para cada litro d'água, para combate de carrapato, de pulga, é claro que a pessoa na hora da aplicação precisa estar protegida com máscara e depois lavar, tomar um banho para tirar o produto do corpo, mas se ela borrifar todo o ambiente, deixar ele ventilar, com certeza ela vai resolver essa questão de infestação de carrapato. Mas aquilo que eu falei anteriormente, é importante a pessoa perceber a presença de 1 ou 2 carrapatos na casa, no seu animal, ele imediatamente começar o tratamento, porque a proliferação é muito rápida e chega a assustar. E cada vez, quanto maior a proliferação, mais difícil o tratamento. E esses animais, esses parasitas, eles trazem problemas de saúde para os cães, para os gatos, para animais de grande porte também, inclusive alguns tipos de bactérias que o carrapato passa para os animais, para os bovinos, os equinos também, eles não têm, dependendo da doença, ela não tem volta, tá? Não tem cura. Então é importante até aí para os produtores que tenham esse cuidado, né, essa orientação, procure aí o veterinário, procure o centro de zoonose, para que eles possam passar essa orientação e assim evitar prejuízo de saúde e também prejuízo financeiro. Verdade, doutor. Eu lhe perguntei porque essa nossa amiga, recentemente, ela tinha um cachorro. Ela, inclusive, doou ele, se eu não me engano, porque ela teve neném. E quando ela retornou do hospital, a casa dela estava empestada de carrapato. Aí ela nos ligou muito assustada. Ela disse, seu Tanaka, eu tô desesperada, que eu já não sei o que fazer. Segundo informações, veio através de outros animais que a vizinha também criava, mas não tinham cuidado, e isso foi empestando ali a casa dela, a casa da vizinha, que chegou o momento que ela teve que realmente se mudar para fazer esse tratamento. Mas obrigado pelas orientações, é o inseticida carrapaticida, que a gente chama, né? É o mesmo utilizado para gado, né? Você faz a dosagem ali adequada, né? Porque adequada, na aplicação, uso de máscara, né? Para não aspirar. Eu É um lembro produto que tóxico se aspirado ou meu pai ingerido. fazia essa borrifação aí em gado, né? Mas tem que ver a dosagem correta e pode ser utilizado para passar pano também na casa, né, doutor? Porque o carrapato ele é um parasita que ele praticamente anda ali e se hospeda em buracos, em tijolo, é complicado. A gente tem uma pergunta Tem uma pergunta aí, Edu? isso, dos nossos telespectadores, né? Sobre a raiva, a questão da vacinação com a raiva. O que o senhor pode nos orientar? A vacina antirrábica, ela é de fundamental importância, né? A raiva é uma doença zoonótica, né? É uma doença que mata, que passa de animais para pessoas também e que não tem cura. Então, graças a Deus, há muito tempo nós não temos a raiva no nosso estado, né? E isso por quê? Porque se fez o uso da vacina antirrábica, que é uma vacina que é oferecida, inclusive o uso da vacina é obrigatório pelo governo federal, e todos os municípios devem vacinar, devem ter um programa de vacinação anti-raiva, principalmente em zonas rurais, porque os animais, os cães, cães e gatos, eles podem adquirir a raiva através dos morcegos que têm um sistema imunológico que não deixa abater esses animais, mas é justamente pelo sistema imunológico muito forte, muito seguro dos morcegos, é que eles conseguem conviver com esse vírus e que pode passar para os cães e dos cães para as pessoas e, assim, causar um prejuízo muito grande, porque não tem cura. Graças a Deus, nós vivemos um momento muito bom, onde não tem casos no estado do Amazonas, casos registrados, eu acho que há mais de 10 anos, e é importante que os prefeitos das cidades façam esse trabalho de controle da raiva, né? Fazendo as vacinas nos animais. Aqui em Manaus esse trabalho é feito todo ano pela Prefeitura de Manaus,
E é importante que os prefeitos dos municípios do interior do estado possam também fazer seu papel e manter a raiva extinta do nosso estado, como já acontece há muito tempo. Isso só acontece justamente porque existe um programa de vacinação que é eficaz e necessário para combater a raiva. Doutor, e qual o período recomendado aí para se aplicar essa vacina nos animais a partir do nascimento, 6 meses, 1 ano? Qual a idade adequada? Aqui, a recomendação dos veterinários, geralmente animais filhotes, a partir que ele finaliza as vacinas virais, né, que a vacina virais deve começar a partir de 45 dias de vida, são aplicadas entre 3 a 4 doses a cada 21 dias, e na última dose o animal vai estar em torno de 4 meses de vida, ele já pode fazer uso da rábica, né? E animais adultos, a qualquer momento, pode ser utilizado. Essa vacinação ela deve ser feita anualmente, tá? Para que esse animal se mantenha imunizado desse vírus. Os animais hoje que têm aí uma, né, vida já avançada, já alguns que os donos não querem de maneira nenhuma, né, abandonar eles. A gente sabe que tem uns animais aqui, nós temos uma população de algumas pessoas que criam animais, inclusive a nossa diretora Lica, que é o Fofão. Tem quase 10 anos, Fofão, já quantos anos? Há 3 anos. 3 anos, é novo ainda. Mas alguns animais podem chegar aí à vida até 10 anos, 8 anos, né, doutor? Dependendo da raça desse animal. E quais seriam as recomendações aí que o senhor tem com relação à alimentação? Porque tem alguns aí que realmente a gente percebe que eles estão bem velhinhos, ou às vezes na casa de alguma pessoa aqui da nossa cidade, que eles têm um amor pelo aquele animal. A minha sogra tinha um cachorro que, Deus do livre, né? Tinha que cuidar dele com relação a vacina, o senhor já explicou, mas com relação a outras vitaminas que possam ser necessárias, alimentação, sim, e até com relação a vermicidas, né? Os vermes que são, né, com certeza acometidos a esses animais. Qual a orientação aí com o estudante da área aí da medicina veterinária que o senhor daria aí, de forma geral, para aqueles que têm aí os seus animais, estão nos acompanhando e percebem que às vezes o animal está ali meio com algum problema, triste, outros às vezes realmente a idade. Assim como nós, seres humanos, os animais, eles têm também um problema de saúde em algum momento, né? O tempo de vida médio entre os animais, os cães, vamos falar de animais de porte médio, os sem raça definida, em média eles duram 15 anos, né? Isso se esse animal não tiver algum tipo de doença cardíaca em órgãos vitais. A média deles é isso aí, mas há uma variação entre animais de porte grande e animais gigantes, que nós chamamos animais a partir de 20 quilos de peso vivo. Quanto maior o animal, menos tempo de vida. Quanto menor o animal, mais tempo de vida. Nós temos animais de porte pequeno, de raças pequenas, de 5, 6 quilos, que podem durar até 16, 18, até 20 anos. Os animais de porte médio duram em média 15 anos, por aí, entre 14 e 15 anos, e porte gigante, que são animais como fila, animais a partir de 20 quilos, que eles têm uma vida mais curta. A média são 10 anos, mas pode chegar até 12, 13. Isso vai variar muito, vai depender muito da forma como ele foi tratado. Se esse animal ele foi vermifugado regularmente, aí nós entramos aí na pergunta com relação aos vermífugos, né? Que são os antiparasitários internos, que devem ser dados aos cães e gatos. Aqui em Manaus nós utilizamos, os protocolos são diferentes, mas nós utilizamos a cada 4 meses essa vermifugação. Ela é feita e repetida com entre 12 a 15 dias, um reforço, e aí você conta 4 meses para o animal receber isso de novo. Se você manter esse animal sempre vermifugado, que é a palavra correta, ele vai ter mais saúde, ele vai poder absorver melhor os alimentos, os nutrientes. A alimentação, ela também conta muito, né? Eu sei que na zona rural, eu sei que no interior, o acesso a uma ração de qualidade é um pouco difícil, mas você pode suplementar a alimentação do seu animal. O animal só deve comer ração? Se você não tem ração, você tenta suplementar. Você pode usar as proteínas dos ovos, por exemplo. Os ovos
Ovos é o segundo maior alimento do mundo, não só para os homens, mas também para os animais. Você pode usar, fazer por exemplo, utilizar de milharina com arroz e suplementar com ovos ou com outra proteína do peixe, da carne, né, do frango. Então, você pode desenvolver um alimento, se você tiver dificuldade para comprar ração, você pode desenvolver um alimento desde que ele tenha todos os nutrientes necessários. Isso não é difícil, né? É como eu digo sempre, as pessoas, elas muitas vezes elas não têm acesso a algumas coisas, elas precisam improvisar. E isso vai, sim, favorecer. Se você dá uma boa alimentação para o animal, ele vai ter mais saúde, com certeza. Edu, alguma pergunta? Referente às políticas públicas, né? Eu gostaria de saber quais existem atualmente, quais os direitos, né, que os É nossos importante, animais têm. doutor, essa questão aí que o Edu adentrou agora. A gente gostaria de ter uma ideia aí com relação às leis que amparam o direito, né, de quem cria o animal e o dever de quem está ali cuidando desse animal. Porque aqui em Itapuã nós temos alguns problemas também, que alguns animais de grande porte, como o próprio, né, fila, eu acredito que outros animais aí que causam impacto principalmente pela sua, né, pelo seu tamanho, pelo perigo que também ele representa. São animais que são criados para proteger ambientes, que a gente chama cachorros de guarda, né? E existe alguns cachorros aí que realmente às vezes os donos saem na rua para se exibir e acaba aí trazendo aí uma fatalidade que às vezes ele até ataca outros animais de menor porte e acaba aí matando às vezes até gato, né? A gente tem pessoas que criam, né, esses animais nos seus quintais e se o gato cair lá já era, né? Principalmente, eu acho que é o fila e tem uma outra raça aí que Acho que pitbull o também. pitbull, realmente é o pitbull. Qual é a recomendação que isso dá para os donos desses animais, para as pessoas que às vezes se sentem ameaçadas e qual é a normativa em termos de leis que podemos aí usar como base para ter alguns cuidados que às vezes os próprios donos não têm esse conhecimento. Aqui em Manaus nós temos várias leis que amparam o direito dos animais e também dos seus tutores, né? Nós temos, eu acredito que Manaus hoje, a cidade de Manaus, ela tem os melhores projetos de lei a favor da causa animal em todo o país. Nós temos desde leis que normatizam o comércio e a adoção de animais, que são leis bem rigorosas. Nós temos lei municipal da minha autoria que obriga o motorista que atropelar um animal a prestar socorro para esse animal. Caso contrário, ele responde pelo crime de maus tratos na Lei 9.605, Lei Federal, que pode dar de 2 a 5 anos de cadeia. E nós temos agora, recentemente, nós apresentamos um projeto de lei que já está em tramitação, que proíbe pessoas acorrentar pessoas que moram próximo a áreas perigosas, né? Barrancos, onde pode haver a possibilidade de cair, como aconteceu lá em Porto Alegre, onde muitos animais que moravam próximo a encostas estavam acorrentados e não tiveram, no momento da tragédia, a oportunidade de fugir, de receber socorro, né? Então, até coincidentemente, eu apresentei esse projeto de lei antes de acontecer, porque houve um caso aqui em Manaus, de uma encosta onde teve perda de 9 vidas, né, humanas e vários animais. Então, nós apresentamos esse projeto de lei que proíbe o acorrentamento de animais que vivem em áreas de risco. Nós temos projeto de lei aqui que obriga, por exemplo, animais internados em clínicas, hotel de hospedagem para hospedagem de pets, que eles tenham câmara de segurança para que o tutor desses animais possam ter acesso. A lei também municipal que, no caso aí, de pessoas que querem passear com animais de grande porte, como pitbull, rottweiler, fila, que esse animal ande com a focinheira adequada, ele só pode passear de focinheira adequada e devidamente com coleira, com peitoral e o guia. Então, tem várias leis
lei com relação ao comércio desses animais, né? Quem acha que deve comercializar animais, ele precisa estar enquadrado dentro da nossa lei municipal, que é muito rigorosa também, justamente para que as pessoas não usem esses animais como mercadoria, como produtos, né? Aproveitando que o senhor está falando sobre leis municipais e com relação aí ao município que ele não possui lei específica, que é o nosso caso. Nós temos como base as leis federais, elas podem ser aplicadas na ausência de uma lei municipal, porque dependemos muito aí da Câmara, né? E o senhor sabe que às vezes, Edu, não é nem que a Câmara não queira desenvolver lei, é porque às vezes, né, não tem um conhecimento da causa. Sim, sim. E o nosso objetivo aqui, doutor Kennedy, é trazer esclarecimento para a nossa população local também. Voltar aquilo que o senhor está explanando aí, conforme a nossa realidade. Hoje nós temos pessoas que possuem animal e às vezes eles saem sem um cuidado, colocar focinheira, né? Nesse pitbull, nesse Rottweiler, ou talvez em outro cachorro de grande porte. E aquela forma dele se exibir com os animais dele, às vezes pode causar aí um problema, um ataque a uma criança, a um outro animal. A gente pode ter como base uma lei federal, na ausência de uma lei municipal, para aplicar aí, né, as recomendações. A lei federal, existem várias leis federais, mas a principal, a base da lei federal, que fala sobre a questão de maus tratos de animais, que é a lei 9.605, em cima dela, por exemplo, se você tem um animal e você anda com ele, um animal de grande porte, um pitbull, e esse animal, você está andando com esse animal sem uma focinheira adequada, e esse animal, por acaso, se soltar e atacar um outro animal mais frágil, né? Um gato ou um cão de porte pequeno, se chegar isso acontecer, ele matar esse animal, você, tutor, vai responder por crime de maus tratos, porque foi o teu cachorro, mas você é o responsável por ele. Então, encaixa também nessa lei federal, que é a lei 9.605, que fala sobre maus tratos de animais, você consegue encaixar várias situações. Agora, os vereadores do município de Itapauá devem apresentar projetos de lei. Eu acredito que seja fácil de aprovar, né? Sim. E isso traz uma importância, né, muito grande, né? Até para que o prefeito possa tomar medidas muito simples, né? E as pessoas começarem a entender que existem leis, as pessoas procurarem respeitar o direito dos animais, né? E é importante que cada vereador, inclusive eu acredito que tem uma vereadora em Itapauá que tenha assim uma certa simpatia pelos animais. Não tem uma vereadora no município que cuida dessa nós parte? Temos aqui nós temos uma vereadora, mas ela é da causa mais dos pescadores. É uma vereadora que cuida aí dos... Eu desconheço, doutor. Ela cuida da questão Então não é Itapauá, não, deve ser outro município. Eu recebo aqui em Manaus vários vereadores do interior do estado, inclusive eu achei que fosse Itapauá, mas tem uma vereadora que sempre vem a Manaus, ela me procura, ela demonstra muito interesse a favor dos animais. Mas nós tivemos, doutor, aqui algum projeto que foi lançado com relação a defender a causa animal, mas ainda é bem recente. Vamos, né, perguntar aqui, doutor Kennedy, de outra situação que é muito comum nos interiores, né, esses animais, né, que ficam aí na rua, né, não tem um cuidado, não tem um dono específico, e às vezes eles estão com algum tipo de doença, às vezes eles sofrem um acidente, né, que é o caso aqui, está empestado de carrapato, pulga. Nós não temos políticas públicas voltadas para isso. E compromete, querendo ou não, a saúde pública do município. Eu vejo como uma preocupação nesse sentido. Nós poderíamos usar isso como base para cobrar leis mais específicas da Câmara de Vereadores e também cobrar da iniciativa do Poder Executivo aí, ações, né, que é o caso aí que nos interessa aqui, seria a castração e talvez uma ação que pudesse aí conscientizar a população no sentido de criar os animais presos, não no ambiente que eu digo assim, preso na coleira, mas num quintal específico da sua casa, porque a cultura, principalmente, eu acredito que é do povo amazonense de forma geral, não é só aqui em Itapauá, eles querem criar os animais soltos na rua.
E às vezes o animal aqui, ele gosta de correr atrás de moto. Tem alguns que quando vê um outro passando com um cachorro que acompanha, às vezes a pessoa vai na taberna. É muito comum, doutor Kennedy, aí o cachorro acompanha. É, A nossa gatinha que tá aqui, ela tá tão acostumada com a gente que ela se sente um cachorro, porque ela, pra onde a gente quer ir, ela quer ir atrás, a Chiquita aqui. Então, assim, eu acho que é o amor que o animal tem pelo seu tutor, pelo dono, né? E ele tende a defender aquele espaço que muitas das vezes ele chega num local ali e vai brigando. De rua em rua ele briga com a rua todinha. E também tem a questão das famílias que às vezes não tem condições, né, de É. cercar o quintal, mas tem aquele amor pelo animal, por cuidar. É, tem casos até somente de alimentar, né? A pessoa tem aquele amor e fica alimentando e querendo ou não, o animal fica por ali, né? E aí eu queria que o senhor falasse um pouco dessa questão aí da castração, o que que o senhor tem de lei aí que pode ser, né, Assim, implementada, já que o senhor tem uma experiência no município de Manaus como vereador, e eu observei que o senhor inclusive é autor dessas leis aí, importante. Parabéns pela sua iniciativa, né? Eu acredito que é sim, com importante certeza. trocar essa experiência que o senhor tem aí, trazer para o conhecimento público e até para os próprios, né, vereadores que estiverem acompanhando aí na nossa live. Eu acredito que a maior parte dos nossos vereadores que estão escutando e acompanhando e são fã aqui do nosso podcast. Fique à vontade para explanar e dar alguma orientação de forma geral para os nossos vereadores que são autores de projeto. E é um dos deveres do vereador, né? É criar leis específicas para a necessidade da comunidade. A orientação principal que eu passo ao executivo municipal, aos prefeitos do município, é justamente a oferecer à população o controle populacional através das castrações. Isso é muito importante. Agora, eu hoje, vereador, eu entendo que só oferecer esse serviço e não conscientizar a população, a coisa não funciona, porque nós precisamos ter uma sociedade participativa. Por exemplo, aqui em Manaus, a Prefeitura de Manaus oferece 40 vagas por dia de castração. E isso não era o suficiente, porque as pessoas elas tinham sua dificuldade de transporte para trazer o animal, as pessoas elas tinham outras Geral dificuldades. depois. Manaus é muito grande, é uma cidade muito grande. Então, a coisa não evoluía, não avançava. Foi necessário nós, a sociedade civil organizada, nós criamos, por exemplo, a ONG Ande de Rua, que é a nossa instituição aqui em Manaus, onde nós conseguimos oferecer, além da orientação, da conscientização, nós conseguimos oferecer as castrações, o controle populacional de animais, com um valor bem acessível. Isso foi assim de extrema importância, porque se você, por exemplo, quiser amanhã de manhã, eu quero castrar 20 cachorros amanhã, você consegue levar na nossa instituição sem agendar e vai ser atendido. Você pode esperar um pouquinho, mas você vai ser atendido. Isso não existe em lugar nenhum do nosso país. Existem várias clínicas, existem instituições, ONGs que oferecem serviço, mas não tem essa disponibilidade com volume de animais. E com esse serviço que nós oferecemos, muitas clínicas hoje dentro de Manaus começaram a oferecer também um serviço mais barato para a castração, de uma forma a contribuir. Então, se alguém vinha da Zona Norte até aqui a Zona Centro-Sul, onde nós estamos instalados, e lá ela conseguia fazer numa clínica um valor próximo, ele não precisa pegar esse transporte que é tão caro, ele faz lá mesmo, lá do lado da casa dele, lá próximo, né? Então nós conseguimos mudar essa concepção em muitas clínicas que muitas vezes cobravam valores que estavam totalmente fora do alcance das pessoas de baixa renda. Então Manaus hoje tem. E os prefeitos municipais do interior do estado, eles devem sim oferecer esse serviço e conscientizar a população. E a sociedade, a participação, ela é muito importante, porque o município, a coisa pública, ela não tem a sensibilidade de assumir esse compromisso, porque você contrata um funcionário na prefeitura para cuidar, por exemplo, para receber esses animais, para fazer a contenção, e ele muitas vezes não tem simpatia pelos animais, ele não vai desempenhar um bom trabalho respeitando os animais. Então, é necessário que passe, que isso venha também das pessoas. Por exemplo,
criarem uma associação, criarem uma ONG, como nós criamos em Manaus, e assim a gente vai trabalhando em paralelo com o município, né? Mas é importante que o prefeito tenha essa atitude, que ele dê iniciativa a isso, para que as pessoas possam ter esse apoio. Então, é muito importante, faz toda a diferença. Manaus hoje tem políticas públicas, está iniciando políticas públicas para a causa animal, mas a sociedade civil organizada já está bem avançada, já está bem adiante aí. E Manaus hoje é considerado, dentre as grandes capitais, Manaus deve estar aí entre quarto lugar, talvez quinto no máximo, entre todas as capitais do país. E isso não foi só porque o município tomou iniciativa, porque eu fui eleito em 2020 e nós, naquele momento, nós não tínhamos tantas políticas públicas, nós não tínhamos tantos projetos de lei. Então, de lá para cá, 3 anos e meio, cresceu muito, avançou muito. O município precisa fazer muito ainda, sim, com certeza. Mas o exemplo tem que partir da sociedade, das pessoas. O que o município deve fazer é conscientizar as pessoas e oferecer pelo menos o serviço de controle populacional gratuito para essas pessoas que já têm consciência. Obrigado pela explanação, doutor. Aproveitando aí, hoje a gente tem, né, realmente entre os animais domésticos que mais, eu acredito, as pessoas que mais se criam destaca, aqui né? é o cachorro e o gato, né? Hoje nós temos uma população de gato também muito grande. Aí nós vamos adentrar aí aos gatos, porque algumas pessoas têm aí algumas perguntas, que é, por exemplo, gato causa realmente doença através do pelo, asma? Quais recomendação? A gente falou de cachorro agora, doutor, voltando aí para essa outra, né, espécie de animal aí, que é o gato. Quais recomendações que o senhor dá? Até porque o gato, ele tem um instinto caçador. A Chiquita aqui, outro dia, ela matou um rato, mas não comeu, ainda bem, que eu tenho um... Senão eu ia expulsar ela de casa. Ela é pequenininha desse tamanho, mas é interessante. Ele controla uma população de alguns roedores, né? O gato, ele tem esse papel importante, né? Que veio da natureza, acredito. Deus foi tão perfeito em criar os animais que ele deu uma função para cada um. Qual a recomendação que o senhor dá com relação, né, aquelas pessoas que têm um gato? Porque tem alguns aí que passam o dia dormindo, tão gordinho. O gato Dali que ela cria quantos gatos? Bem uns 7, né? 8, olha aí, ó. 8 gatos. A nossa diretora aqui de podcast Parabéns. cria 8 gatos. Eu já tô com um aqui Tá e de eu não parabéns. achei ninguém para adotar ele, senão eu já tinha mandado para adoção, que ele não para, doutor. Acho que é interessante que o gato ele é mais calmo no sentido de estar ali no cantinho dele, mas quando ele quer bagunçar, ele é pior do que um cachorro, né, doutor? Inclusive, ela não pode entrar aqui no estúdio, que ela sai escalando tudo. É, ela fica, se ela Começa a estiver aqui no escalar tudo estúdio, a gente não tá conseguindo fazer entrevista, que ela quer subir em tudo quanto é lugar. Então, dê um pouco de orientação, doutor Kennedy, com relação aos gatos. O que o senhor tem aí de recomendação, de cuidados, também de vacina? Qual a legislação que se aplica? Eu acredito que a castração também. Isso, a castração para cães e gatos é essencial. É a primeira atitude que a sociedade, que o município pode oferecer de bem para os animais. Segundo, são as vacinas, né? No caso, as vacinas para os felinos, as vacinas V3, V4, V5, são vacinas que combatem as doenças virais, as principais, né? E apesar de que os gatos são muito mais resistentes que os cães com relação a certa doença, mas também ele tem algumas... os gatos, durante muito tempo, eu tenho 58 anos, quando eu era criança, as pessoas não costumavam ter gatos, porque achavam o gato dá asma e tal, causa problemas respiratórios. O gato não causa problema respiratório nenhum. Esse negócio de gato passar asma, isso não existe. O que existe são algumas pessoas que têm uma certa sensibilidade ao pelo do gato, né, que é um público muito pequeno, e que ele pode realmente ter algum tipo de irritação por conta disso. Mas estudos comprovam que crianças que conviveram, que cresceram do lado de gatos, de felinos, eles desenvolveram uma certa imunidade melhor para doenças respiratórias. Então, a coisa se contradiz muito, né, ao longo do tempo. Hoje, a quantidade de gatos, de pets felinos é igual ou superior aos cães aqui em Manaus. Porque
Os gatos, eles não fazem barulho, os gatos dormem o dia inteiro, os gatos são higiênicos, eles fazem a necessidade ali na caixinha de areia. O que as pessoas precisam é ter cuidado de higiene com ele. Você todo dia limpar a caixinha de areia 1 ou 2 vezes ao dia, trocar aquela caixinha, manter uma alimentação ali 2 vezes ao dia e remover, não deixar à vontade. As vantagens que esses gatos têm para o homem, como você falou, onde tem um gato não tem rato, e outros pequenos animais, alguns insetos, eles não deixam, né? Então eles protegem, eles mantêm esse ambiente sempre limpo, sempre ausente ali de roedores, que é um perigo para a saúde humana. Então, ao contrário do que se dizia naquele tempo, né, existia esse pensamento totalmente errado com relação aos felinos. Os felinos, eles trazem muita alegria. Inclusive, no Antigo Egito, os gatos eram mais valorizados do que os cães, porque, segundo o pensamento daquele tempo, e isso é real, os gatos, eles absorviam qualquer tipo de doença ou ataque ou agressões espirituais. Os gatos absorviam aquilo ali e soltavam, então protegiam os seus donos. Existe isso aí também que as pessoas acreditam. Eu, particularmente, acredito nisso, tá? Eu tenho muitos gatos na minha casa. Eu tenho, hoje, graças a Deus, eu construí um gatinho separado, não só para me dar mais conforto, mas oferecer conforto para os meus gatos. Esse gatinho precisa ser ventilado, ter um espaço onde eles consigam pegar sol, mas está isolado, né? Esse espaço precisa ser telado, ter bastante água, inclusive água em circulação, né? Ter tipo uma cascata caindo água. E eles não dão trabalho, não fazem barulho. A questão é que o gato ele é bem diferente do cachorro. O cachorro é muito dependente do homem, ele quer estar sendo colado do lado, ele quer carinho, ele quer que fique olhando, dizendo que você ama ele. E os gatos não, eles são independentes, eles só quer carinho, ele só te aceita o teu carinho quando ele quer. Se ele não quiser, não vem que ele vai te arranhar. É por Então, isso eles que são a gente chama aqui o nosso gato aqui, a Chiquitita, a Chiquinha, que é o apelido dela, Chiquitita, de gato cachorro, doutor Kennedy, porque ela adotou uma postura de um cachorro, ela passa o tempo nos seguindo. Se eu vou comer alguma coisa, ela tem ração, a gente coloca ração, coloca água, aí tem aquele sachê. Sachê. Hoje em dia os cachorros e os gatos têm aí uma variedade de alimentação, aí ela ganhou aqui de uns amigos que vieram aqui visitar, trouxeram o sachê, mas ela não quer não, ela quer comer. Há algum problema nesse sentido? Ainda bem que o senhor trouxe aí, né, informações com relação a essa questão, que é um mito, né, o pelo, para alguns. É como o senhor falou, vai do higiene de cada pessoa que cria seus animais. Mas há alguma recomendação com relação para evitar que esse gato, ou é uma fase que caia pelo demais? Porque realmente eu observei que a nossa aqui, ela caiu o pelo um dia desse, mas foi porque ela pulou dentro de uma lata de tinta e melou tudo, aí ela mesma arrancou. Mas depois que mudou a pelagem dela, a gente percebe que alguns tipos de alimentação, não sei se é impressão, aumenta essa questão de cair o pelo. Eu gostaria que o senhor explicasse com relação ao gato o que ele deve, o que ele não pode comer, porque tem muito mito também. Me falaram que ele não pode comer comida salgada, e geralmente no interior as pessoas comem peixe salgado, comem peixe de caldo, né? Alguns peixes que não pode comer. Então eu gostaria que o senhor explanasse um pouco com relação à alimentação dos felinos aí, dos gatos. Todo alimento com uso excessivo de sal, por exemplo, peixe salgado, não faz bem nem para cães nem para gatos, né? Precisa ser evitado, sim. Aí eu acredito que tem muita fartura de peixe nesse município de Tapauá e que os gatos podem e gostam muito de peixe, né? Às vezes a gente está falando ainda agora, as pessoas dizem, eu não tenho o que dar para o meu gato, não tenho como comprar ração. Mas se você oferecer um peixe, desculpa, com certeza ele vai estar sendo bem alimentado. Alguns alimentos, algumas frutas, inclusive, você não pode dar para cães nem para gatos. Chocolate, por exemplo, para cães e gatos é um veneno, né? Algumas frutas cítricas em excesso também pode fazer mal para os animais. Então, a questão do pelo do animal também muitas vezes está relacionado ao alimento dos animais. Agora, se o teu gato ou o teu cachorro começa a se coçar, aquela coceira mais permanente naquele local, começa a perder o pelo por conta da fricção desse trabalho mecânico, existe alguma coisa
que está causando aquele plorido, aquela coceira, né? Pode ser uma sarna, pode ser um fungo. Então, aí a pessoa deve tomar algumas providências. Por exemplo, uma coisa muito comum, não só no interior, mas também na capital, são a sarna, né? Que popularmente a gente chama de pera, né? E ela pode causar problemas gravíssimos no animal, levar até a morte, né? E isso se trata com muita facilidade. Por exemplo, a ivermectina, que é um produto comum, barato, ele pode ser utilizado, mas sempre com a orientação do médico veterinário por conta da dose, né? Uma dose em excesso, ela pode intoxicar o animal, mas ela trata de sarna também e sempre deve ser utilizado com auxílio e com orientação do médico veterinário. E isso causa aí outros fungos. Então, assim, se for aquele caso onde você já fez uso de alguns produtos, de sabonetes adequados, como o sabonete Matacura, o sabonete Churan, e o animal não deu uma resposta, aí ele deve sim passar por uma avaliação do médico veterinário. O Edu tem algumas perguntas aqui, algum telespectador, mas eu quero antes deixar uma pergunta aqui, doutor, também, que é importante. Os animais, tanto o gato como o cachorro, em algum momento eles apresentam, eu acredito que é algum problema de dor de barriga, eu acho que é isso. Eles tendem a comer aí aqueles mato, e aqui eu tenho um pé de capim-santo, e a gatinha aqui, às vezes, ela vai lá e come o capim-santo. Eu fico até com raiva que ela não avisa, não pede para comer o capim-santo e vai matando o pé. É um sintoma que o dono deve estar atento para esse sintoma. Ele está apresentando, algo do instinto natural, né, Edu? Sim, inclusive lá em casa a minha mãe tem o TED, ela cria o TED, e ele faz isso também. Ele sai às vezes, come capim e acaba vomitando depois. Mas depois que ele faz isso, parece que melhora o Essa sintoma. questão dele comer o capim, ele tá sentindo algo e o dono tem que estar atento para essa atitude do animal? Ele pode estar. Os animais são muito curiosos, né? E às vezes eles procuram buscar alguns alimentos, comer alguns produtos, plantas, né? E o tutor deve ter cuidado, porque existem algumas plantas que podem ser tóxicas para ele. Então, o importante é que ele evite que o animal esteja. Você tem seu gatinho, seu cachorro, que ele esteja ali comendo qualquer coisa ali numa planta, ele pode se intoxicar. Outras pode causar só uma indisposição, ele vomitar alguma coisa, mas é importante que os tutores tenham esse cuidado. Com relação se esse animal desenvolve uma diarreia, alguma coisa, existe alguns medicamentos antidiarreicos que podem resolver essa situação. É importante observar também a regularidade com relação aos vermífugos, né? É muito importante que o animal seja vermifugado regularmente, né? Não é um produto caro, é um produto barato. Hoje você consegue vermifugar, por exemplo, um gato um cão com R$ 30, com R$ 25. Isso pode ser feito a cada 4 ou 5 meses, então Isso é não é uma pílula, caro. doutor? Ou é uma pílula ou é uma injeção? De que forma é aplicado? É de uso oral. Geralmente, quando o animal é adulto, de porte grande, ele utiliza comprimidos. Quando o animal é de porte pequeno, como gatos ou cães filhotes, ele usa suspensão líquida, né, que é mais fácil em ingestão. Entendi. Isso deve ser feito regularmente. Mas é aplicado através de uma seringa também na boca do animal, né? No caso aí de ser líquido, né? Isso, no caso de suspensão líquido, Oral, né? é utilizado com o uso de uma seringa na boca do animal. É importante observar o peso, tá? Todo medicamento que for utilizado, ele vai estar relacionado à questão do peso corpóreo do animal. Então, a pessoa não pode medicar de qualquer jeito, sempre procurar a orientação do médico veterinário, né? Se tiver dificuldade, não tiver médico veterinário na cidade, procurar o auxílio, orientação de alguém que tenha o conhecimento, ou vai lá na internet e procurar sempre com muito cuidado. Em média, os medicamentos de uso no mercado, eles geralmente, suspensão é 1 ml para cada quilo de peso, mas varia muito. Existem fabricantes que utilizam medicamentos com 2 ml, então é muito bom ler a bula
e pedir a orientação do médico veterinário. Doutor, nós temos um outro problema, sei que já estamos passando de 1 hora, né? Vamos já chegar para as considerações finais. Mas nós temos um problema também com os animais, quem cria animal, principalmente no nosso município, que as pessoas são fãs de fogos. Aqui para tudo se solta fogos, né? Jogos, qualquer questão, evento, né? evento, assim, e isso assusta muito. Inclusive tem relatos de que animais morreram, né? Morreram já com relação susto, né? ao susto. Alguns animais, a gente percebe que eles realmente ficam inquietos, né? É preciso, às vezes, os donos pegar e colocar eles no colo, levar eles para um ambiente com um isolamento acústico para evitar aí que ele entre em choque. Inclusive, alguns entram em choque realmente, Sim, né? sim. Que eles ficam atordoados. Sim. Qual a recomendação que o senhor dá com relação a essa questão? E se o município ou o governo, né, através do governo aí, de políticas públicas, existe aí, né, algo voltado para aquela população que sente que está sendo prejudicada no caso de um eventual exagero, que a gente sabe que às vezes tem uma inauguração de um ambiente ali público, ou de uma festa, ou de um evento, e as pessoas às vezes não têm consciência. Eu acredito que existe um exagero no nosso país, no nosso estado, e aqui no nosso município não é diferente. As pessoas gastam muito com fogos e acabam trazendo os impactos aí. E eu digo, não é nem só os animais, Edu. Às vezes até um bebê, um recém-nascido, o Os senhor idosos conhece. também, né? Eu particularmente não sou fã de fogos com excesso. Tudo eu acredito que seja em excesso traz esse problema. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito aí, que é uma das perguntas que nossos telespectadores nos encaminharam com relação aí a leis que pode ser aplicada para minimizar aí o exagero com relação aos fogos. Aqui em Manaus, eu não, um colega vereador apresentou primeiro do que eu essa lei que proibisse o uso de fogos com estampido, né, com barulho. E eu fui o único vereador a apoiar, a subscrever essa lei. Nós não conseguimos passar na Câmara Municipal, infelizmente, alguns colegas interpretaram diferente, acharam que isso iria mexer com a economia, né? Proibir o uso de fogos iria prejudicar a economia do município. Eu sou totalmente contra fogos. Você pode utilizar fogos com iluminação e não com estampido. É cultural. Sim, é cultural, mas quantas coisas foram culturais, eram cultura no passado e que hoje nós, numa condição de evolução, nós pensamos diferente, nós conseguimos. Mais ou menos 5 ou 6 capitais do país hoje, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, já é proibido o uso de fogos com estampido. As grandes capitais já chegaram a essa consciência, né? E no Manaus não pode ser diferente, os municípios não podem ser diferentes. O município de Itapauá precisa criar uma lei municipal que proíba o uso de fogos com estampido. E não é só os cães que são sensíveis a esses fogos. Cães, crianças autistas, bebês, idosos, pessoas acamadas. Olha o prejuízo que o prazer, o lazer de algumas pessoas podem trazer para outras pessoas mais frágeis. Animais, por exemplo, vários cães, eles podem desenvolver problema neurológico, eles podem desenvolver epilepsia para sempre Isso. por conta desses fogos. Esses animais podem perder os movimentos, ficarem tetraplégicos por conta de fogos, desenvolver problema neurológico. Esses animais, o susto é tão grande que eles podem entrar em choque e pular, se jogar, atravessar vidraças. E Aconteceu já aqui em na Manaus. verdade, doutor, a gente tem relatos que eu tive um caso na família do que ele morreu com susto de um fogos. O bebê Isso é morreu, possível o também. bebê ele pegou um choque que ele morreu chorando, né? Acontece. E assim, eu acho um exagero. Aqui nós temos, só para explanar, aqui nós temos uma cidade flutuante que a gente chama, são casas que são praticamente no leito do rio. Nós temos aqui na nossa cidade o Ipixuna, que passa na lateral, doutor. O senhor vai ter oportunidade de conhecer. Se Deus quiser, vai ter oportunidade de vir a Tapauá, tá convidado aí, fazer uma ação aí, um dia, né, de atendimento aqui aos nossos municípios.
para dar orientação, quem sabe fazer aí, né, um projeto aí, já que o senhor tem um projeto grande aí, Anjos das Ruas, é isso? É Anjos de Rua. Anjos de É o Ruas. nosso, Então, é a nossa instituição então o que aqui em acontece, Manaus. doutor, aqui nessa parte de flutuante, as pessoas criam animais e é diferente, porque lá o animal fica dentro do flutuante, né? Ele tem um contato somente ali com a água, mas ele sabe os limites, ele já sabe nadar, ele pula na água ali, se precisar ir para terra, acompanha o dono, se não entra na canoa e vai embora. É algo bem natural da cultura aqui do caboclo, do ribeirinho. A pergunta é, hoje nós temos aí políticas públicas já em Manaus, como o senhor colocou, projetos. Qual projeto que o senhor acredita que seria importante a nossa Câmara de Vereadores, como eu já coloquei, que eu acredito que eles estão nos acompanhando aí na nossa live, ou para aqueles, né, chefes de executivo, secretários, que pretendem trazer aí já nessas considerações finais, posso dizer assim, tem mais uma pergunta antes, com relação àquilo que foi explanado, o que que o senhor acha, qual o caminho que o nosso executivo deve tomar, né, Edu? Sim, Para com melhorar certeza. aí, até porque é uma questão de saúde pública. Cuidar bem dos animais é cuidar da saúde de quem tem um animal, é cuidar da saúde do município. E aí eu queria que o senhor, rapidamente, dentro da sua, né, experiência, dentro do seu conhecimento de leis, quais que o senhor aconselharia aí serem prioridade, né, Edu, nessa questão aí de forma geral. Em primeiro lugar, como eu falei no começo da nossa conversa, a ação mais importante que o município pode oferecer para os seus animais, os seus munícipes, é o controle populacional. Então, os vereadores do município de Tapauá, eles devem enviar um projeto de lei, criar um projeto de lei que, que, que promova, né, que peça para o executivo promover o controle populacional de animais através das castrações. Com relação à segunda questão, é a questão relacionada a maus tratos. Isso nem precisa de projeto de lei, já existe a lei federal. Se qualquer morador, se qualquer pessoa testemunhar alguém maltratando, batendo, é, maus tratos, não é só você bater, matar, ferir o animal. Se o animal tiver infestado de carrapato e o tutor não tomar providência, isso é considerado maus tratos. Qualquer pessoa pode ir na delegacia e fazer a lei acontecer. Entendi. Então, é importante que as pessoas tenham esse conhecimento. Ela pode ir na delegacia de polícia e fazer a denúncia e, se o delegado for até o local e pegar no flagrante, a pessoa pode pedir ordem de prisão para ele, sim. Ele vai ser recolhido pelo menos 24 horas, vai passar pela custódia no dia seguinte, mas ele vai ser preso. Aqui em Manaus, nós temos hoje a Delegacia de Proteção Animal e Ambiente, a DEMA. Nós temos hoje uma delegada que eu parabenizo ela, a doutora Juliana, que eu fico muito feliz de estar na frente da DEMA aqui em Manaus. Hoje ela dá vários flagrantes. Anteontem eu coloquei um cara na cadeia, né? Essa semana foram 2 pessoas que foram presas por maus tratos de animais e o delegado precisa fazer o papel dele. Ele precisa ser macho, fazer a lei Entendi. acontecer, porque a lei existe. Então, maltratou, qualquer pessoa pode fazer a denúncia, né? E E os, aproveitando a sua resposta, nós temos outro caso aqui muito comum. Às vezes as pessoas têm um animal e aí ele fica, né, ali gestante, ou o cachorro, ou a gatinha, e ele pega aqueles animais que nasceram E acaba abandonando. e leva para um local aqui, que nós temos o aeroporto, ou para próximo da mata, e abandona. Isso é considerado um Isso é crime crime. também, né, doutor? Abandono de animais é crime. Isso está incluso como maus tratos. Abandono é crime. Aqui em Manaus, quando acontece muito, sim, com certeza, não é diferente dos outros lugares. Mas se alguém pegar a placa desse carro e nós conseguimos ainda em 24 horas identificar a casa e levar à polícia, o cara vai ser recolhido, ele vai ser preso. Então, abandonar é crime. Agora tem aquela questão, por isso que eu falo sempre, como é que o município, como é que o prefeito pode cobrar das pessoas se ele não oferece o controle populacional? Ou Verdade. se não tem
uma empresa, por exemplo, uma clínica que ofereça o controle populacional, a castração mais barato. Então, muitas vezes no município, eu não sei como é que se tem veterinários que Não tem, ofereçam esse doutor. serviço de Eu castração. até vou Não tem. aproveitar fazer uma pergunta aí, que é a última, eu acredito. Nós tivemos um caso, né, recente, mas antes eu queria entender um pouco da lei com relação aos animais. Eles podem, existe lei que traz aí, houve um caso aqui no nosso município que o médico até foi criticado, eu mesmo vi, né, algo plausível da atitude dele, mas que esse animal foi operado no hospital, em um ambiente hospitalar de humanos. Via de regras, não é natural acontecer isso. Ele foi castrado ou foi uma Não, ela foi cirurgia feita aí de urgência? Uma cesárea. uma Uma cesárea, porque, sutura? segundo informações, a cadelazinha lá estava com um problema que o cachorrinho estava morto dentro dela. E a pergunta é, qual a recomendação, sendo que nossos municípios, que é o caso de Itapuá, eles não têm um ambiente específico para se fazer esse tipo de cirurgia, e nós sabemos que existem a legalidade com relação às leis que não se dá para ter no mesmo ambiente de humanos um tratamento do animal, até por questão, eu acredito, realmente normativa que nós temos de controle. E se há aí uma recomendação, em último caso, qual seria um médico fazer num local específico do paciente? Porque existe casos de animais que na sua gestação eles geralmente tem que ser feita essa, né, Há uma complicação, né? uma Sempre complicação. pode Outros haver. animais às vezes têm um acidente ali e nós não temos aí nada que possa oferecer para atender essa demanda de animais. O senhor sabe que a política pública voltada para os animais, como o senhor já colocou, ela fica em segundo plano, porque nós temos hoje outras, posso dizer assim, não como prioridade, mas como Verdade, né? algo, né, que a própria política pública voltada às vezes para o interior para atender a própria população, às vezes nós temos dificuldade. O senhor sabe que o interior, que nem Itapauá, são 3 dias de barcos para chegar aqui e para vir só de avião. E não é fácil, é muito alto o custo, em torno de 20 a 25 mil. E aí eu queria que o senhor explanasse um pouco sobre a legalidade, qual a sua opinião a respeito. Inclusive nós vamos depois postar aí para o senhor explanar. É plausível, mas as consequências e o que o senhor acredita que num caso desse o município pode ter aí como atitude, tendo que nós não temos profissional, como eu já coloquei aí, especificamente, eu acredito que teria que ter um projeto, né, para ter pelo menos um médico veterinário para atender aí uma demanda municipal. Olha, esse caso aí que houve, eu não tinha conhecimento eu não tinha conhecimento sobre esse caso onde o animal foi operado no hospital de humano, então eu não tive esse conhecimento. Mas, assim, se a cadela estava passando mal, ela estava em trabalho de parto, ela não conseguia ter os filhotes, e um médico cirurgião de humano se propôs na condição de tentar salvar a vida desse animal, infelizmente foi o jeito, né? Isso fere as leis de, do Conselho Federal de Medicina Veterinária, mas infelizmente um município como Tapauá e outros municípios do nosso estado não terem profissionais, né, veterinários, é muito triste ver o animal morrer e não poder fazer nada. E aí a gente até recomenda o morador da sua cidade, inclusive, como é o nome da nossa amiga aí, a Vicky, Ali, Caio. a, e por que ela não vem a Manaus e se vem estudar, fazer ela ou outra pessoa interessada, se graduar em medicina veterinária e levar essa condição especial para o município, né? E é importante que o prefeito do município, eu não conheço, né? Mas eu recomendo que ele eleve um profissional, que ele estimule pelo menos o médico veterinário cirurgião para ter na cidade, para salvar muitas vidas e para dar a oportunidade das pessoas que amam os animais poderem fazer esse controle populacional, né? Hoje, aqui em Manaus, na nossa instituição Anjo de Rua, nós temos 4 cirurgiões. É um lugar aqui
onde vários animais em trabalho de parto, animais carentes ou animais de pessoas carentes, é uma emergência, eles correm para anjo de rua. Então, nós vamos ter sempre, de segunda a sábado, um profissional ou profissionais disponíveis e preparados para fazer uma cirurgia dessa, inclusive é a nossa especialidade aqui. Nós conseguimos resolver muitos problemas dessa natureza. E é muito triste você estar num município isolado, ver uma cadela, uma gata em trabalho de parto e vai morrer por falta, por necessidade de um profissional. Então, eu, hoje, tão envolvido como eu estou na causa animal, e se eu tivesse um filho que tivesse esse amor pelos animais e que tivesse ainda essa disposição, eu pagaria, mandaria para Manaus para profissionalizar, para preparar esse rapaz e levar para o município. Mas essa obrigação é do prefeito municipal e cabe aos vereadores não só encostar o prefeito na parede, mas conversar com ele, trazer propostas, trazer projetos. Eu estou à disposição, qualquer que seja o vereador ou o próprio prefeito, se quiser reunir e conversar comigo sobre esse assunto, eu vou ter um prazer imenso de receber aqui em Manaus, de trazer para conhecer o nosso centro cirúrgico, o nosso trabalho. Não é bicho de sete cabeças, não é caro, é um trabalho, se você tiver essa base e orientação, esse é um trabalho barato. Eu, por exemplo, fui eleito pela causa animal. Eu fui o sétimo de 40, eu fui o sexto de 41 mais votado aqui em Manaus por conta da causa animal, né? E assim, é importante que as autoridades, que os vereadores possam vestir essa camisa. Vale a pena você vestir essa camisa e não só, digo mais uma vez, não só cobrar do prefeito, mas conversar com o prefeito e dizer para ele o quanto é importante, o quanto tem eleitores que amam os animais e que eles devem ser inseridos como das necessidades, como políticas públicas para o município. Um veterinário já faria toda a diferença no município de Itapauá. Verdade. Dr. Kennedy, nós já estamos chegando aos minutos finais. Nós passamos até um pouco porque a conversa ela é muito O boa, né? Eu, bate-papo, ele eu, se eu acho prolonga, que né? ele se prolonga e é importante, são informações com tanta, né, importância para o nosso telespectadores, aqueles que Eu vão acho que ouvir, pro geral, né? pro Pra geral. população daqui de Mas Itapaulândia, o não. senhor falou aí com referência essa questão de ferir aí, né, a ética, eu acredito, dos conselhos, tanto de medicina como do conselho veterinário. E eu coloquei essa pergunta porque houve aí alguns críticos e depois eu vou pedir até para o Matheus colocar aí essa questão da cadelinha que foi operada aqui no hospital. E eu estou lhe falando porque eu sou vice-prefeito, apesar de apresentador, né? Francamente, a gente aqui, para deixar claro, nós somos oposições a algumas atitudes, né, da gestão, mas nós buscamos trazer conhecimento de forma geral a contribuir com nossos vereadores e com o próprio chefe do executivo. Eu acredito que um amadurecimento político ele é necessário, principalmente num país que é o nosso, né, uma democracia. Então, muito obrigado, primeiramente, né, pela sua explanação. Eu, antes de concluir, queria adentrar em algo que é importante a gente deixar claro: animais silvestres. Hoje nós temos sim uma pequena parcela, eu sei que sou um estudante aí da área, está se formando, que cria uns animais silvestres e eu vi algo, né, com relação a essa questão, se o senhor tem conhecimento, porque o interior ele é assim, é natural a pessoa criar um papagaio, Uma arara, criar uma né? arara, né? Alguns criam alguns animais exóticos. Eu já criei aqui, um exemplo, um sapo, né? Eu não sei se é natural, mas lá na outra casa que eu tava, tinha um sapo grande. Eu expulsava ele direto e ele voltava. E aí tem outros animais aí que as pessoas criam que são, né, proibidos por leis. Mas o que que o senhor pode recomendar com relação aos cuidados? E até porque alguns trazem doenças. Às vezes as pessoas veem aquele animal bonitinho, que é da natureza ali, que eu sou contra, né? Já existe uma cultura aqui no nosso município, que nós somos um município que tem reserva biológica do abufari, né? Alguns que gostam aí dos animais como a tartaruga, né? Apreciar, né? Alguns
com relação à nossa fauna e à nossa flora, doutor, nós somos aqui um dos municípios do Brasil, eu acredito, do mundo, né, que tem uma das maiores, né, potencialidade turística, principalmente nessa questão aí dos quilônios. O que o senhor, né, tem a nos trazer de conhecimento com relação a evitar, né? Eu sou contra aí algumas pessoas, inclusive o Senado e a Câmara estavam votando um projeto, eu não sei se o senhor tem conhecimento, com relação a mudar as leis, juntamente com o IBAMA, com relação a liberar alguns animais silvestres criados em cativeiro e já estão bloqueando outro. Como o senhor defende a causa animal, acredito que é de forma geral, não somente do gato, do cachorro. O que o senhor pode nos contribuir aí com seu conhecimento? É claro que as leis elas devem sim se fazer, manter presente. Por exemplo, se nós formos liberar a lei que as pessoas possam trazer ou cuidar, trazer o silvestre para dentro de casa como se fosse doméstico, se fosse liberar ia virar uma bagunça e inclusive isso iria gerar tráfico de animais e os animais iriam perder. Mas eu gostaria que a lei federal, né, abrisse exceções. Por exemplo, muitos animais silvestres, papagaio, arara, periquitos, macaco, que se acostumaram, que foram resgatados de situações de maus tratos, às vezes abandonado pela mãe, às vezes a mãe foi morta por um caçador, e esse animal filhote se abrigou ou foi amparado por um morador por um ano. Eu sou a favor que em casos como esse, desde que a pessoa declare, faça o registro nos órgãos competentes, que ele possa sim dar oportunidade a esse animal. Muitas vezes o IBAMA ele age de forma muito radical com relação a isso, até tirando de dentro de alguns lares animais que chegaram feridos e que foram acolhidos e tratados por uma pessoa por um ano. E esse animal ele se apega muito. Então, tirar das mãos desse humano, desse tutor, é promover a morte desse animal. Mas manter a proibição de animais de silvestres dentro de casa dessa forma, precisa haver regras, exceções com relação a isso, porque senão as pessoas que vivem de tráfico de animais, eles vão utilizar disso para tirar vantagem disso aí. Então, a lei ela precisa ter algumas exceções e criar regras para isso. Então, eu penso dessa forma, mas precisa, sim, manter-se vigilante para que as pessoas que aproveitam os animais não possam abusar desses animais. Nós inclusive tivemos aí, né, casos de grande repercussão, que é o caso da capivara aí, né, que teve aí e causou aí uma grande discussão, né, porque o cidadão que criava aquela capivara lá, né, postava alguns vídeos e trouxe aí um entendimento de que o animal silvestre não pode, né, ser tirado da natureza, a não ser aí quando é criado especificamente em cativeiro, que existem alguns criadores, né, doutor, que eles criam, se você quer, você vai lá, né, compra, tira a documentação e pode criar. Aqui nós temos algumas pessoas que criam, mas eu acredito que é mais no sentido de cultura. Às vezes no interior você tem uma pessoa que cria um papagaio. Eu sinceramente, eu acredito que tem que haver sim um estudo e uma exceção. Eu sou contra esse animal sair do habitat natural dele, até porque criar ele lá no ambiente ali, né, da zona rural, que é natural, às vezes macaco. Eu já tive pessoas que criam aqui macaco, que eu visitei, anta, capivara. Aqui em Itapuã mesmo eu conheço pessoas que criam muito papagaio. Aí a pergunta que eu lhe fiz era mais para, em termos de orientação às pessoas que estão nos assistindo, porque através aí da internet, né, as pessoas tendem a ver, né, aquelas que não estão acompanhando ao vivo o vídeo após aí a gente subir ele. Muito obrigado, doutor, pela sua participação. A hora, né, já passou quase 1h30, acredito, né,
Já, gente. Mas o papo ele é muito produtivo. O senhor é uma pessoa realmente muito entendida do assunto. Parabéns. Sei que o senhor é pré-candidato aí pelo MDB, a reeleição aí, né, em Manaus como vereador. Desejo para o senhor sucesso. Eu acredito que é muito importante uma pessoa que defenda a causa dos animais, com o conhecimento que o senhor tem, com a sua formação aí, já em arquiteto, mas também se formando aí no futuro, né, médico veterinário. E é importante termos leis e que sejam aplicadas aí com políticas públicas sérias aí para trazer, né, a responsabilidade de tanto quem cria o animal como também, né, quem pretende aí trazer um cuidado aí para não ter problemas futuros como nós temos aqui. Nosso maior problema, doutor Kennedy, aqui que nós temos é de animais criados soltos. Não é nem abandonado, eu posso dizer, é solto mesmo na rua. É solto. Né, Edu? Edu, fala algo aí para os nossos ouvintes aí, para eles darem um like. Tem uma pergunta aí? Agora no momento não, mas entrando nesse assunto do animal ser criado solto, a gente tem um índice muito alto, doutor, aqui. Muito alto mesmo. Principalmente nas esquinas, né? Na rua. E quando estão naquele período fértil, né? De procriação, ajunta muito, muito Uhum. mesmo. É. E Eu acaba acredito, causando acidente. Infelizmente, acaba causando acidente. Aqui é com moto, né? Sim, eu, aqui é com moto. Aqui, eu a maior parte é acredito moto. que as pessoas, devido às suas dificuldades financeiras, elas não conseguem fazer a cerca, o muro na sua casa e acabam não tendo como manter esse animal dentro de casa. Se ela acorrenta, vai ter alguém que vai dizer, olha, o animal está amarrado dia e noite, está acorrentado. Se ele solta, o animal É. pode sair, causar um acidente, ser atropelado ou até permitir aí tirar a vida de uma pessoa, um motociclista aí que atropelou um animal. Então, é uma situação que a gente deve justamente quem quiser ter seu animal, que consiga fazer seu muro, sua cerca, manter ele em um local seguro e que ele possa ter seu espaço, sua liberdade para exercer o seu papel, para ele brincar, para ele ser feliz. E quem não pode ter, que não tenha, né, que não cause prejuízo a esse animal. Aí, mais uma vez, né, eu coloco lá. E aí, Kennedy, o que a gente pode fazer? É criar políticas públicas, é o município, através do prefeito e os vereadores, poderem criar políticas públicas para o controle populacional de animais, né? Se possível, criar um canil. Inclusive, eu tenho aqui um projeto para Manaus. Eu sei que é algo muito difícil, mas que eu vejo como uma das soluções. Nós temos muitos animais nas ruas de Manaus, tá? Nós temos muitos animais nas ruas de Manaus precisando de ajuda, precisando de um local reservado para que eles evitem, inclusive, acidentes, atropelamento. E eu tenho um projeto que eu chamo de Cidade dos Cães, né? Seria um espaço bem grande, onde os animais, um espaço murado, onde só teriam animais já castrados, vacinados, vermifugados, mas que eles pudessem ter proteção de sol e chuva, que eles pudessem ter um espaço à vontade para que eles pudessem ter uma vida livre de acidente, de atropelamento, e, claro, não poderiam estar procriando lá dentro. Da mesma forma, o município de Tapauá também pode apresentar, é uma cidade menor, mais fácil de fazer o controle do que Manaus, né? Eu poder também oferecer esse tipo de espaço. Os animais não estariam na rua, estariam numa área bem grande, por exemplo, em Tapauá, uma área equivalente a 4 quadras, em torno de 500 por 500 metros, né? Já seria um grande avanço para a questão animal no município e também evitaria muitos acidentes. Eu imagino que aí, como tem muitas motos, né, um município pequeno geralmente tem muitas motos, que acontecem muitos acidentes e até pode ceifar a vida de pessoas. Então, para você ver o quanto políticas públicas voltadas aos animais têm seus valores para o humano também. Na verdade, doutor, é porque alguns animais, eles protegem aquela rua, aquele ambiente. A gente percebe que alguns, quando passa a moto, eles tendem a correr atrás, a latir, né? E outros, às vezes, eles atravessam ali e causam acidente. Graças a Deus aí que a gente tem percebido que
não tem causado nem uma fatalidade. Mas eu já tive colegas aí, ó, o Edu aí com a nossa gatinha aí, doutor. Deixa eu lhe apresentar aqui. Essa aqui é a Chiquinha, tá? Não sei se o senhor tá conseguindo É ver. isso aí, Solta- Edu. Parabéns. soltar aqui E a pra gente mim, fica ó. muito feliz de saber que você Câmera. solta a Chiquinha aí na mesa. Aí, ó. Essa aqui é a Chiquinha, ó. Chiquinha, Então, se eu soltar ela, ela vai derrubar tudo. solta ela pro doutor ver aí. Pois é, doutor, então é importante a gente, né, deixar claro que a sua vinda aqui foi para trazer realmente conhecimento de causa. Olha aí, ó. Olha aí. Parabéns para o senhor pelo seu trabalho, né? Realmente o senhor mostrou grande capacidade de conhecimento. Foi muito bem-vinda aí, eu acredito, as orientações, né, Edu? A gente já está concluindo e a Com gente certeza. pode soltar ela aí, Edu, para ela descer, que ela desce, Vai lá. para a gente atender aqui concluir aqui o programa. Doutor, suas considerações finais. Eu acredito que numa outra oportunidade está aberto aqui o podcast para o senhor apresentar projetos voltado para o interior, com certeza aí. Né? É importante ter uma pessoa aí que tenha o conhecimento. E a sua orientação ela é bem-vinda, principalmente para o nosso povo do interior que às vezes tem alguma dúvida, né? Eu acho que ficou bem clara aí a questão né, das vacinas, a questão dos cuidados, de hermeticida, né? E a gente deixa aberto aí, se o senhor quiser expandir para o interior aí, os anjos Anjos de rua. de rua, né? Quem sabe se não tem aí os anjos Quem sabe a gente do não interior tem, de Tapauá aí. seu Tanaka, Hum. um representante assim, a um nível mais estadual, né? Também. É, pra sim, falar sobre os justamente. animais. Quem sabe, né, no futuro. Mas fica o convite da minha parte. Muito obrigado pela sua participação. O Edu vai falar aí um pouco mais, que eu já falei muito. Eu falo muito, doutor, que às vezes eu pergunto e aí as pessoas dizem, rapaz, apresentador fala mais do que o entrevistador, mas eu acredito que eu gosto de deixar bem claro, né? As nossas perguntas, porque a população ela precisa ser bem esclarecida. Fique à vontade para suas considerações e o Edu depois aí conclui aí para a gente finalizar aí, tá bom? Beleza. Bem, eu fico muito feliz e agradeço pela oportunidade de poder trazer essas informações importantes para o município de Tapauá. Parabenizo muito vocês pela iniciativa de se preocupar, de trazer o podcast Tapauá Livre, né? Trazer informações para os moradores, porque através dessas informações, através desse mecanismo, né, desse canal de comunicação, é que nós vamos orientando as pessoas. E a orientação que eu passo para os parlamentares, para os vereadores de Tapauá é que a causa animal me elegeu aqui em Manaus, um dos mais votados aqui na causa animal, e tem muitos vereadores, deputados estaduais, federais, eleitos pela causa animal em todo o restante do Brasil. Então é uma causa que eu convido aí pretendentes, aí nós estamos chegando no pleito para a próxima eleição municipal, e é uma causa importante uma bandeira importante de se levantar e que com certeza traz grande resultado. Quanto à questão do executivo municipal, fica também a dica para que ele possa promover políticas públicas voltadas à causa animal, porque ela vai promover saúde para a população, bem-estar para os animais e transformar a população da cidade numa população mais consciente. Os animais, eles melhoram o ser humano de todas as formas, né? O convívio com o animal, com animais, com pets, ele melhora a vida humana, como melhorou minha vida, para melhor, graças a Deus. Não estou me referindo à minha posição junto à Câmara Municipal como vereador. É como cidadão mesmo, é como humano, eu me tornei uma pessoa melhor, com certeza. E para toda a população de Tapauá, eu recomendo, ajudem o município a fazer o controle populacional, adote um animal, dê oportunidade a esse animal, sirva água, sirva comida, faça o possível para que você possa contribuir com a sua cidade, porque só o prefeito, só os vereadores não vão resolver sozinhos os problemas da cidade. Aqui em Manaus foi necessário nós criarmos uma associação, eu digo nós, sociedade civil organizada, e hoje nós somos exemplo para muitos outros estados, outras grandes capitais do país, e temos grandes resultados. Isso pode também acontecer aí. A população precisa se envolver, precisa participar e abrir seu coração para os pets, que com certeza eles vão trazer frutos
para nossas vidas. Edu? Muito obrigado, doutor. Eu procuro sempre ajudar o máximo que eu posso aqui. Em casa a gente tem seis cachorros, né? A gente tem a Flor, a gente Quem tem o é do Hulk, time? a gente tem o Ted, a gente tem a Calice, Acho que é pouco cachorro. a gente tem o Veludo. Aproveitando aí, doutor, que o Edu está explanando aí a quantidade de cachorro, qual é, dentro de uma legislação, né, a limitação para se criar cachorro em áreas urbanas ou gato? Porque tem pessoas que também exageram, não estou falando que é o teu caso, tá, Edu? Mas eu tenho, né, um amor pelos animais, mas eu vejo que tem pessoas que têm um amor muito gigante, porque eu tenho uma vizinha em Manaus que ela cria 50 cachorros, sem mentira nenhuma. Então, assim, o animal, ele a partir de quantidades que você cria, ele traz um odor, ele traz um barulho também. Eu acredito que as pessoas têm que se conscientizar nesse sentido, né, doutor? De respeitarem aí o ambiente urbano. Nós estamos falando aqui de criadores que às vezes eles estão ali em uma área específica, preparada para aquilo. Quem tem projetos maiores para criar aí um canil, sei lá, um local para cuidar de mais animais. Nós temos pessoas dentro de Manaus que criam aí vários animais, inclusive aqueles resgatados, né, nas ruas. Sim. Mas o que que nós temos que respeitar com relação à legislação e ao ambiente aí para não trazer também um mal-estar para os vizinhos, né? Cada município, cada município pode criar a sua legislação própria. Por exemplo, em Manaus você pode ter no máximo 10 animais dentro de sua casa. Mas aí eu pergunto, o município consegue fazer o controle populacional? Ele consegue dar abrigo para todos os animais? Não. Então, ele não pode proibir pessoas de terem mais do que 10 animais. O que não pode é essa pessoa que tem esses animais manter esses animais em maus tratos. Hum, Então, o que eu recomendo é que cada pessoa faça aquilo que você consiga manter saudável. Se você pode cuidar de 10 animais de forma saudável, higiene, ter atendimento veterinário, legal. Se você não pode, se você está mantendo esses animais em situações insalubres, onde eles estão sendo maltratados, não faça, porque aí você está cometendo um crime, né? E crime não pode acontecer. Então, infelizmente, nem todos gestores, nem todos os prefeitos fazem o seu papel e eles só podem cobrar se eles cumprirem suas obrigações. Agora, infelizmente, pessoas como eu, como o Edu, né, Eduardo? E outros aí, ao longo desse país, a gente tenta fazer o possível e a gente muitas vezes se sobrecarrega. Tem muitos animais e a gente sofre, claro, às vezes por falta de políticas públicas ou de uma sociedade consciente, né? Que também faça o seu papel, que ajude, que participe. Eu tenho vários animais na minha casa, vários animais. Mantenho assim o melhor possível para eles, mas isso me priva de muitas coisas, me priva de viagem, de passeio, não posso ficar muito tempo fora de casa. Se eu sair, minha esposa tem que ficar, né? Não é fácil, mas é o que nós temos para o momento, né? Um dia a gente sonha que nós vamos ter uma cidade diferente, uma sociedade mais consciente e muitas políticas públicas para que nós possamos manter esse controle e estarmos felizes juntamente com os animais. tá bom, obrigado. É importante aí, né, a gente ter conhecimento da maneira correta, dos cuidados, da legislação. Eu acredito que nós falamos um pouco de tudo. Muito obrigado, Dr. Kennedy, pela sua participação. Em uma outra oportunidade, a gente quer trazer o senhor pessoalmente a A Tapauá. gente espera que o senhor possa vir aqui, né? Depois Conhecer, dar uma depois volta. desse momento político, né? Eu acredito que, quem sabe, fazer uma visita aqui à nossa cidade, conhecer o Purus, conhecer a nossa fauna, a nossa flora, os pontos turísticos, os animais silvestres que são, né, talvez para aqueles que nos visitam aí, que eu tô lhe falando, para conhecer o habitat natural, né, que é a tartaruga. Sim, sim. Aqui nós temos ainda uma grande riqueza e grande potencial turístico. Fica aí nossos agradecimentos em nome daqueles que tiveram conosco aí nesse, né, momento ao vivo e aqueles que vão ver aí no futuro, né, que vai subir aí. Quero agradecer o Matheus, está cansado. A Lica ali que está pensando nos gatos dela, são 8.
Eu só tenho 2 animais, Eu tô Edu. dentro do Que limite uma, também. uma é aquela Tem dali, 6 que no é caso. a Chiquita, e tem lá o Hiroshi, que é um oriental, né? Um cachorro lá, Hiroshi. japonês. Tá bom? Obrigado, doutor. Uma boa Valeu. noite pro senhor, um forte abraço pro senhor. Que Deus abençoe aí sua jornada aí, né? Mais uma vez, com certeza vai ser conduzido aí como um defensor dos animais aí na Câmara Municipal de Manaus. Forte abraço pro senhor aí. Forte abraço, parabéns pelo podcast, muito bom, muito importante para o bem-estar do município, para conscientizar as pessoas. E eu fico aqui no aguardo, na outra oportunidade, quando vocês vierem a Manaus, estiverem por aqui, fique à vontade, pode me procurar. Vocês têm meu telefone hoje, meu contato, vai ser um prazer receber aqui e poder ajudar, poder orientar, né? Quem sabe o Eduardo não resolva ser um veterinário, eu estou percebendo aqui que ele tem um amor pelos animais. É, Eduardo, se você decidir, eu estou por aqui, tá? Para ajudar. E não é bicho de 7 cabeças, não. Você vai conseguir fazer toda a diferença. Vocês vão conseguir fazer a diferença no município de Itapauá e tem todo o meu apoio. Pode contar comigo. Muito suas. obrigado. Olha, É, eu fico até honrado, né? Porque ah, para além dos que eu tenho em casa, eu também alimento alguns lá no no meu pôr, né? local de trabalho. Tem outros 3 que eu compro ração, dou alimento, tudo. Mas é mais difícil, né? Não dá para controlar tudo, não dá para ter realmente, para dar um conforto para eles. Mas eu faço o possível. E um dia já foi muito meu sonho, assim, ser veterinário. Doutor, seu Quem contato das sabe, né? redes sociais aí para aqueles que querem seguir aí seu trabalho na Agora, causa animal, como é que eles podem lhe acompanhar? agora, claro, com certeza. Pode seguir o meu Instagram, Kennedy Marques Protetor, e o meu telefone WhatsApp é 991360036. Eu estou aqui sempre disposto a ajudar as pessoas. É claro que hoje em torno de 400 pessoas diariamente me procuram através do meu WhatsApp. Dentro das minhas condições, eu atendo, faço o melhor possível para atender essas pessoas e cumprir meu papel de parlamentar, de representante da causa animal aqui na minha cidade. Tá bom, obrigado, doutor. Forte abraço. Ficou aí os contatos dele, né? Olha quem já tá pulando ali, a Chiquita. Meu Chiquinha Deus. tá escalando É, ali. a nossa gatinha aqui já tá bagunçando, doutor. Mas obrigado. Um forte abraço. Valeu. E fica aí uma próxima entrevista, né? Eu acho Sim. que vai ser necessário no futuro aí uma próxima entrevista. Bom, meus É isso amigos, aí. estamos Um forte encerrando nossa abraço e até transmissão lá. aqui com a presença do nosso defensor da causa animal, Dr. Kennedy Marques, arquiteto, vereador e aí um Futuro estudante, veterinário. futuro veterinário, com certeza vai contribuir aí para a causa animal. Edu, obrigado aí. Ah, tem um aviso, Edu. Vamos só fazer aqui os avisos aqui. Eu acho que é importante. Começa aí, Edu. Um Só aviso fazer uns aqui. avisos aqui, doutor. Mas muito obrigado, tá, doutor? Só fazer uns avisos aqui que foi. Um aviso da nossa UEA, né? Querido UEA, que através da nossa gestora Renilza, sobre as matrículas, tá bom? Só queria reforçar isso, as matrículas dos candidatos aprovados e classificados para os cursos de gestão hospitalar e letras língua portuguesa. As matrículas vão ser nos dias 17, 18 e 19 de junho. Os aprovados deverão providenciar a documentação de acordo com o item 3 do edital e entregar diretamente no núcleo, tá bom? Uhum. Também tem aqui um aviso também da própria UEA, da nossa reitora, né, Renilza. É sobre um concurso que vai ter aí, gente, mas na realidade é uma feira de ciência e tecnologia aqui de Itapauá, que vai ser promovida lá na UEA. Você que pretende participar, vai ter uma premiação aí para o primeiro, segundo, terceiro colocado. O primeiro é R$ 200, o segundo é R$ 150 e o terceiro é R$ 100. Você que faz aí, né, é aluno aí do ensino da sexta série do ensino médio até o segundo ano que pretender aí participar, você deve se inscrever através dos links que não está disponível aqui, mas é importante você procurar a sede da UEA. Nós temos uma UEA agora aqui, doutor, que foi recentemente inaugurada e ela, né, tá no seu primeiro ano aí. Graças a Deus, que é um sonho do povo de Itapauá, Sim, foi sim. realizado aí através aí de muita cobrança ao governo do estado. Depois do segundo mandato, graças a Deus, ele resolveu aí concluir uma obra. Quem sabe se um dia a UEA não traga aí
né, um curso de veterinário, Será? que eu acredito que seria uma boa para expandir aí, sem levar a necessidade desses alunos terem que se deslocar. Até porque é importante que o veterinário ele trata não somente da questão da saúde dos animais, mas também, né, para aquelas pessoas que tendem aí a criar gado, né, o setor aí de agricultura, mas também por setor pecuário. Então, concluindo, fica aí, gente, as pessoas que quiserem, né, se inscrever aí nessa feira aí de ciências, que é um concurso, né, que vai ter com direito a prêmio. Aí você se inscreve de individual ou de equipe, é até 3 pessoas. Vamos lá, Edu? Se inscrever? A gente apresenta um projeto aí. Obrigado, doutor. Forte abraço pro senhor e aqueles que ficaram aí na nossa companhia aí, através do nosso, né, canal aí. Curta a nossa página, dê um like, se inscreva e encaminhe aí esse vídeo aí que vai ficar aí com a entrevista do Dr. Kennedy para aquelas pessoas que querem conhecer um pouco da causa animal aí. Até mais. Estamos encerrando aí nossa programação por hoje. Doutor, muito obrigado. Nós já saímos, tá? Pela sua participação, pelo tempo que o senhor nos cedeu aí. Que Deus abençoe o senhor aí, tá, doutor?